tão irónico, eu acendo vídeos e está passando aqui uma pessoa a cortar a erva. Só quando eu acendo vídeos é que comecem a fazer coisas aqui à volta. Olá a todos, meu nome é Rosa, se não me conhecem, eu sou de São Miguel, Açores, e vivo no Canadá há 2 meses. O meu canal era sobre os Açores e agora eu transicionei o meu canal para uma nova jornada e como é mudar de país. Vocês de repente reparem que eu não estou a falar inglês como é de costume, mas eu queria fazer esse vídeo porque muitos me perguntam porque é que eu não falo português nos meus vídeos. Vamos a isso. Então, uma das perguntas que eu recebo nos meus vídeos é se eu sei falar português ou então porque é que eu não falo português nos meus vídeos. E acho que já conseguem perceber que sim, sei falar português. E a razão pelo qual que eu não falo português nos meus vídeos é porque eu não gosto de falar em português, eu simplesmente prefiro falar em inglês. Porquê? Porque eu sou mais confiante a falar em inglês e é a língua que eu conheço melhor. E de repente estão a pensar, mas estás a falar bem em português? E sim, eu sei falar português, mas eu ainda erro muito e eu não gosto. Eu prefiro falar inglês e outra razão que eu quero falar inglês no meu canal é porque eu quero abrir o meu canal não só para os portugueses, eu quero uma audiência geral. Porque eu sei que existem muitos imigrantes também e pessoas que veem os meus vídeos que não sabem falar português. O meu canal foi muito visto por pessoas que não são portuguesas e que estavam curiosos sobre os Açores e pesquisavam então os Açores antes de viajar para lá. Mas vocês já sabem que o meu canal não é só sobre os Açores, também é sobre tarefas de casa e comida e minha vida de dia a dia. Eu nem sempre soube falar português, comecei a falar hoje em dia. Aliás, como muitos sabem, eu fui criada num país diferente. Eu nasci em São Miguel e quando eu tinha 1 ano, a minha mãe levou-me para o Canadá. Eu fui criada aqui, eu tive minha escola aqui no Canadá e até os 13 anos, ou seja, eu tive 12 anos da minha vida aqui. E depois, aos 13, fomos para São Miguel e eu mal sabia falar português, a verdade era essa. Eu falava, português era a minha primeira língua, é a minha língua materna. A minha mãe falava comigo em português todos os dias em casa. Mas depois, quando eu fui para a escola, eu tive que aprender o inglês e aprendi muito depressa. Eu até me lembro que eu tinha uma professora para me ajudar a aprender o inglês. Uma professora, era tipo uma ajudante, eu não sei explicar. Os imigrantes aqui sabem o que é. Que quando a criança não sabe falar inglês, tem sempre uma pessoa durante uns anos a ajudar, de semana a semana, com o inglês, a leitura e coisas dessas assim. Então eu tive esse apoio, mas depois eu falava com os meus irmãos em inglês, eu falava com o meu pai em inglês, os macaquinhos, e quando eu digo macaquinhos eu quero dizer desenhos animados, porque eu acho que os macaquinhos é uma palavra açoriana, vem das palavras açorianas que não existem em Portugal. Eu acho que os continentais não dizem macaquinhos, posso estar errada. Então eu estava praticamente, como é que se diz? À minha volta era tudo inglês, menos a minha mãe. A minha mãe era a única pessoa que falava comigo em português. Isso era importante para mim não perder o básico. Mas isso fez com que eu utilizava mais o inglês do que o português. E eu conseguia falar em português, mas era muito mal. Eu sabia o básico, eu sabia dizer eu sou a Rosa, eu tenho X anos, eu tenho fome, eu amo-te. Eu dizia eu te amo, eu não dizia eu amo-te. E então, eu errava muito na gramática e havia muita palavra que eu não sabia dizer em português.
Então, quando a gente se mudou para São Miguel, eu não sabia ler nem escrever em português. Eu sabia algumas coisas, mas muita pouca coisa. E quando eu fui para a escola, eu tive muitas dificuldades em me ajustar, porque eu tive que aprender a língua. Eu estava aprendendo aqui o francês na altura, e então eu tive que parar o francês para aprender o português. E a verdade é que ainda sei alguma coisa francesa, mas devido a essa mudança, eu tive que parar o francês. E eu tenho muita pena, porque eu gostava muito do francês e eu queria continuar a aprender. E eu posso aprender, mas a verdade é que agora eu não tenho muita paciência. Isso é a triste realidade. Mas se não fosse escola lá, eu acho que eu não sabia falar muito bem português hoje em dia. Ou eu falava, mas continuava a dizer certas coisas mal. Mais ainda, o que aperfeiçoou... Sim. O que melhorou o meu português foi o trabalho que eu tinha em Portugal. Porque era um trabalho onde a gente tinha que falar politicamente correto, a gente tinha que dizer as palavras corretamente, porque era muito importante no tipo de trabalho que eu tinha, porque a gente tinha que deixar as coisas muito claras, a gente tinha que saber dizer os termos certos, mas ao mesmo tempo a gente tinha que saber também simplificar para as pessoas também poderem perceber. Mas trabalhar no trabalho onde eu trabalhava ajudou-me muito a melhorar o meu português. O meu sotaque é uma mistura. Eu já tive pessoas a dizer que eu tenho muito sotaque e já tive outras pessoas a dizer que parece que eu não tenho sotaque nenhum. E, na verdade, eu tenho muito sotaque diferente misturado na minha pronúncia. Em primeiro lugar, eu tenho o sotaque calafão. Isso eu já não tenho tanto. Eu acho que eu já não tenho tanto. Há quem diga que ainda notam quando eu digo a palavra irmão ou tem certas palavras que eu digo que dá para perceber que eu já fui calafona, ou I guess I am now too. Eu continuo sendo, né? Eu fora do país já. Anyways, quando eu cheguei a Portugal, eu falava assim, eu falava o meu irmão, em vez de irmão, eu não sei, talvez eu estou dizendo igual, como eu dizia antes, e eu penso que não. Eu sou de Água de Alto, mas como eu passei muito tempo em Água de Alto e Vila Franca, eu adaptei-me a pronúncia deles, também porque a minha mãe é de Água de Alto, a minha família toda é de Água de Alto, e a maneira que ela diz as palavras é a maneira que eu digo as palavras. Deixa-me tentar procurar um exemplo. Golizes, golizimes, eu não sei dizer, mas é assim que a gente diz, golizes, e eu sei que isso não é uma palavra, mas é a maneira que a gente diz. Ou então pai, meu pá, that's how I say it, é assim que eu digo, é assim que eu pronuncio, porque foi a maneira que eu evito sempre dizer má, porque a maneira correta de dizer pai e mãe é assim, eu digo pai e mãe, quando eu falo muito depressa. Depois eu fui para a escola na Lagoa e eu passei talvez 3 ou 4 anos da minha vida na Lagoa. Não todos, eu ia para lá todos os dias, mas eu não dormia lá. Eu ia para casa à noite, em Água de Alto. Como eu estava à volta de muita gente que era da Lagoa, eles também têm essa certa pronúncia. Não me perguntes agora, que eu não me lembro. Eu não sei o que é que destaca as pessoas da Lagoa das pessoas de Vila Franca, mas há quem diga que eu também tenho um bocadinho da Lagoa. Ou já tive, não sei, já deve ter perdido. Depois depois de eu sair da escola, eu trabalhei na Casa Cheia. Galinha Gorda, Casa Cheia, vocês sabem o que é supermercado. Na Casa Cheia trabalha muita gente de Ponta Garça, então eu estava muito... eu estava sempre com alguém da Ponta Garça praticamente, e se não tivesse alguém da Ponta Garça, eu acabei por viver na Ponta Garça porque o meu namorado é da Ponta Garça. Muitos sabem que... eu não sei se muitos sabem, mas alguns de vocês sabem que eu vivia na Ponta Garça. Eu nunca dizia porque com medo que me fossem bater a porta e encontrarem onde é que eu vivia. Não é que vocês fizessem mal, mas é um bocadinho assustador, a verdade é essa. Mas eu já não estou vivente em Portugal, por isso eu posso dizer que vivia na Ponta Garça. E as pessoas da Ponta Garça falam muito bruto. A maneira que eles falam é
a pronúncia deles, o sotaque deles, eles cortam muitas palavras e carreguem muito nas palavras e eu não acho que eu seja muito bruta a falar, mas às vezes quando eu estou falando muito depressa ou se eu estou ruim por alguma razão, vocês conseguem me ouvir o meu lado da Ponta Garça e eu não sou da Ponta Garça, isso é de estar à volta deles. Há tal coisa, uma pessoa, tu fazes isso sem te perceberes que estás a fazer isso, porque o teu cérebro adapta-se ao teu ambiente. Por isso, por exemplo, quando a gente está aprendendo uma língua, é muito importante a gente estar à volta daquela língua. Tu vens para um país, tu vais para a França, imaginar, um exemplo, vais para a França, estás aprendendo o francês do zero. Se tu estás na França, tu aprendes muito mais depressa, porque tu estás a ouvir, está na televisão, está em todo o lado. Eu, como estive em vários sítios em São Miguel, e vocês sabem que São Miguel tem muitos sotaques diferentes, eu adaptava-me ao momento. Isso era o que acontecia, eu adaptava-me aonde eu estava. Quando eu estive em Nordeste, trabalhando, eu estive lá um bom tempo, umas boas semanas, e acabava por começar a falar da maneira que os nordestinos falavam. Eles estendem muita palavra. Eu acho o sotaque de cada freguesia diferente e bonito. É tal coisa. Depois do meu último trabalho onde eu tive, eu trabalhava em Ponta Delgada e trabalhava com muita gente que era do continente, Ponta Delgada, Ribeira Grande e pronto. E acabava por... Eu via aquelas pessoas a falar e de repente isso também tem um bocadinho de influência no meu sotaque. É isso. Eu falo português, eu falo inglês, as duas línguas fluentemente. Eu ainda erro em português, também erro em inglês às vezes, porque eu estava acostumada a falar em português, por isso eu costumei a pensar em português. Eu não queria admitir isso, mas o que passa no meu cérebro era em português em Portugal, porque era o que estava à minha volta. Mas quando eu cheguei a Portugal era só inglês, que eu pensava, os meus pensamentos eram em inglês. E então é mais fácil a língua sair da tua boca para fora quando tu estás pensando naquela língua. Aqui, eu estou pensando nos dois, eu não sei. Eu não consigo. Eu acho que eu estou pensando mais em inglês agora, porque eu estou envolvido pelo inglês. Mas em casa ainda falo em português com o Luís. E falo todos os dias com a minha mãe em português, e eu acho que eu não vou perder mais o meu português, mas é isso. Pronto, está aí a resposta. Eu espero que vocês gostarem desse vídeo. Esse pequeno vídeo eu ia falar em português, para quem tinha curiosidade, porque eu sei que eu falo em português, mas eu sei que às vezes eu digo pequenas frases em português no meu vídeo, mas talvez há pessoas que têm curiosidade de ver eu ter uma conversa em português. Eu não sei se a minha voz muda. Vocês que me digam, a minha voz muda, a minha postura muda quando eu falo em português. Pronto, eu vou tentar pôr legendas nesse vídeo, porque eu sei que algumas pessoas não falem em português, que vejam os meus vídeos. Espero que gostaram. Se tenham mais perguntas, façam. Eu vou tentar responder as perguntas que vocês têm. Eu agora tenho muito tempo livre, por isso eu posso fazer muitos vídeos desses assim. Não se esqueçam de pôr um gosto no meu vídeo. Comentem nos comentários, deixem as suas perguntas, digam o que quiserem. Eu gosto muito de falar com vocês e não se esqueçam de subscrever ao meu canal para não perderes conteúdo no futuro. Não sei se eu disse isso direito, porque eu nunca digo isso em português, isso é muito estranho, esse vídeo para mim é muito estranho, mas pronto, é fixe e é isso. Gosto muito de vocês todos e até à próxima.